Existe um versículo na Bíblia que o seu líder religioso jamais pregará. Não porque seja falso, não porque esteja mal traduzido, mas porque contradiz absolutamente tudo o que te ensinaram sobre ser uma pessoa boa. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16, diz literalmente: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que destruirias a ti mesmo? Você leu bem. A Bíblia te ordena a não ser demasiadamente justo. Te adverte que a sua obsessão por ser moralmente perfeito te destruirá. E a ciência moderna, em pleno 2024 e 2025, confirma exatamente o que este versículo antigo já sabia há 3.000 anos. Maquiavel entendeu isso 500 anos antes dos cientistas comportamentais. Ele observou que as pessoas mais perigosas não eram as abertamente malvadas. Eram os perfeccionistas morais. Aqueles que se acreditavam tão justos que se davam o direito de destruir outros em nome de sua superioridade ética. Hoje, você vai descobrir por que sua obsessão por ser bom está te destruindo. Porque a ciência confirma que o perfeccionismo moral é, literalmente, um transtorno mental. E porque Maquiavel e Eclesiastes te dão a mesma solução brutal que a psicologia moderna. Mas antes de continuarmos, eu preciso que você entenda algo. Este vídeo vai te incomodar. Vai contradizer tudo o que te ensinaram na igreja, na escola, na sua família. Se você não está preparado para questionar suas crenças mais profundas sobre bondade e moralidade, feche este vídeo agora. O que vem a seguir não é para pessoas que preferem o conforto de suas ilusões. Comecemos pela armadilha na qual você provavelmente já está preso. Pense na última vez que você fez algo bom. Talvez ajudou alguém, talvez doou dinheiro. Talvez disse a verdade, quando teria sido mais fácil mentir. Como você se sentiu depois? Provavelmente bem? Provavelmente superior. Provavelmente com direito a algo. Essa sensação é exatamente o que a psicologia chama de licença moral. Um estudo de 2025 publicado na Revista Brasileira de Psicologia por Silva e colaboradores confirmou algo perturbador. Quando as pessoas fazem algo moralmente bom, inconscientemente se dão permissão para fazer algo ruim depois. O cérebro mantém uma espécie de contabilidade moral. Fiz algo bom, agora tenho crédito para fazer algo ruim. Mas aqui está a parte que destrói sua autoimagem. As pessoas que se consideram mais morais são as que mais caem nessa armadilha. Um estudo de janeiro de 2025 sobre identidade moral encontrou que quem tem baixa identidade moral mostra mais licença moral. Faz algo bom e depois se permite algo questionável. Mas, paradoxalmente, as pessoas com alta identidade moral, aqueles que baseiam toda a sua autoestima em ser bons, têm problemas ainda maiores. Porque não só fazem mal depois de fazer bem, também desenvolvem rigidez cognitiva. Perdem a capacidade de ver tons de cinza. Tudo se torna branco ou preto, bom ou mal, justo ou pecador. E essa rigidez, segundo a ciência, é exatamente o que Eclesiastes 7:16 chamava de destruir a si mesmo. Maquiavel observou isso na São Paulo do século XVI. Ele viu como os padres, especialmente o padre Cícero, se tornavam cada vez mais extremos em sua moralidade. Começavam querendo ajudar as pessoas, terminavam proibindo festas, roupas e até certos tipos de música, tudo em nome da pureza moral. O perfeccionismo moral não te faz uma pessoa melhor, te faz perigoso. Primeiro para você mesmo, depois para todos os que te rodeiam. A história do Padre Cícero é reveladora. Padre Cícero era um líder religioso que chegou ao sertão nordestino.
No início, seus sermões contra os vícios e a vida desregrada ressoavam com muitos. Queria pureza, queria moralidade. Queria que o sertão se tornasse um lugar melhor. Mas observe o que aconteceu quando o perfeccionismo moral se tornou poder. Padre Cícero organizou a queima de livros. Convictos sertanejos a queimar livros, revistas e até discos, qualquer coisa que ele considerasse moralmente questionável. A cultura popular da época reduzida a cinzas em nome da pureza. E aqui está o mais perturbador. Padre Cícero genuinamente acreditava que estava fazendo o bem. Seu perfeccionismo moral era tão intenso que não conseguia ver a destruição que causava. Estava tão convencido de sua própria justiça que qualquer crueldade se justificava. Depois de anos no poder, Padre Cícero passou a ser criticado por muitos. Por que destruirias a ti mesmo? Pergunta Eclesiastes. Padre Cícero é a resposta visual. Maquiavel conhecia a história de figuras como Padre Cícero. Observou seu poder e aprendeu a lição que forma o núcleo de O Príncipe. A moralidade rígida, levada ao extremo, sempre se destrói a si mesma. Mas calma, porque há algo ainda mais perturbador que você precisa entender antes que eu possa te dar a solução. A psicologia clínica tem um nome para o extremo do perfeccionismo moral. Se chama perfeccionismo moral obsessivo. É um subtipo de TOC. E, segundo uma revisão sistemática de 2024, publicada na Current Psychology, é um dos subtipos de TOC mais difíceis de tratar. As pessoas com perfeccionismo moral obsessivo estão obsessionadas com se são moralmente boas ou más. Não conseguem tolerar a ambiguidade moral. Sentem culpa paralisante pelos pensamentos mais triviais. Um pensamento de raiva e se sentem como assassinos. Um pensamento sexual e se sentem como degenerados. Um momento de egoísmo e se sentem como monstros. Um estudo de 2025 de pesquisadores da USP e da Santa Casa encontrou que os indivíduos com perfeccionismo moral obsessivo têm crenças significativamente mais fortes sobre a importância de controlar seus pensamentos. Acreditam que, se têm um pensamento mau, é tão grave como se tivessem cometido o ato. Isto se chama equivalência pensamento-ação. Pensar algo mal é equivalente a fazê-lo. E esta crença que parece tão nobre é o que destrói suas vidas. Porque aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. Você não pode controlar seus pensamentos. Ninguém pode. O cérebro gera automaticamente todo tipo de pensamentos, incluindo os obscuros, os violentos, os sexuais, os egoístas. Isso não te faz uma pessoa má, te faz humano. Mas se você acredita que cada pensamento mau te converte em uma pessoa má, você vive em um inferno constante. Nunca é suficientemente bom. Sempre está falhando. Sempre está se destruindo tentando alcançar um padrão impossível. Eclesiastes 7:16 sabia disso há 3 milênios. Não seja demasiadamente justo. Por que destruirias a ti mesmo? Agora, deixe-me te contar algo que Maquiavel entendeu melhor que qualquer teólogo. A moralidade não é um fim em si mesma. É uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, pode ser usada corretamente ou pode ser usada para destruir. Nicolau Maquiavel escreveu em O Príncipe que um governante não pode praticar tudo aquilo pelo qual os homens são considerados bons, porque frequentemente ele se vê obrigado, para manter o seu poder, a agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade, contra a religião. Isso não significa que Maquiavel promovia a maldade. Significa que ele entendia algo que os moralistas perfeccionistas não conseguem compreender. Às vezes,
A moralidade rígida causa mais dano que o pragmatismo flexível. Um pai que nunca mente para seus filhos, nem mesmo para protegê-los da dor, não é um pai nobre, é um pai cruel que usa sua pureza moral como desculpa para o sadismo. Uma pessoa que sempre diz a verdade, sem importar as consequências, não é honesta, é emocionalmente incompetente e socialmente perigosa. A bondade sem estratégia é estupidez. A moralidade sem pragmatismo é autodestruição. Mas aqui vem a parte que realmente vai te incomodar. Frei Beto, um teólogo brasileiro reconhecido, escreveu em abril de 2024 algo que confirma exatamente o que Maquiavel sabia. O fanático por Deus e pela verdade pode ser perigoso e pode converter sua sabedoria original em loucura. O perfeccionista pode criar um inferno na terra, tão ansioso para fazer exatamente o correto. Não só se tornará uma dor insuportável para seus vizinhos, mas no processo se destruirá a si mesmo. Você leu bem. Um teólogo confirmando que o perfeccionismo moral cria inferno na terra, que a obsessão por ser perfeito destrói relações, destrói comunidades, destrói vidas. Agora você entende por que seu líder religioso não prega Eclesiastes 7:16. Porque contradiz a indústria da culpa que mantém as pessoas voltando à igreja, buscando perdão por nunca serem suficientemente boas. Mas espera, há uma camada ainda mais profunda que você precisa ver. O problema com o perfeccionismo moral não é só psicológico, é estratégico. E aqui é onde Maquiavel se torna brilhantemente relevante. As pessoas que se obsessiam em ser moralmente perfeitas têm um problema fundamental. Elas são previsíveis. Suas regras rígidas as tornam fáceis de manipular. Se eu sei que você nunca mente, posso contar com sua honestidade, mesmo quando te prejudica. Se eu sei que você sempre cumpre suas promessas, posso te aprisionar em compromissos que te destroem. Maquiavel escreveu: é necessário ser raposa para reconhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. Os que simplesmente atuam como leões não entendem seu ofício. O perfeccionista moral atua sempre como leão, sempre frontal, sempre honesto, sempre previsível. E por isso sempre é derrotado pelas raposas que entendem que a moralidade é uma ferramenta, não uma religião. Mas não acredite que estou te dizendo para abandonar toda a moralidade. Isso seria tão estúpido quanto o perfeccionismo moral. O que estou te dizendo é para desenvolver o que Maquiavel chamava virtude, a capacidade de adaptar seu comportamento ao contexto, de usar a moralidade quando beneficia e de flexibilizá-la quando é necessário. Agora deixe-me falar sobre as 3 armadilhas específicas do perfeccionismo moral que provavelmente já estão destruindo sua vida. A primeira armadilha é o esgotamento moral. Cada decisão ética que você toma consome energia mental. Isso está demonstrado neurocientificamente. O córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo autocontrole e pelas decisões morais, tem recursos limitados. Quando você o sobrecarrega com decisões morais constantes, ele se esgota. As pessoas moralmente perfeccionistas vivem em estado de esgotamento perpétuo. Cada pequena decisão se torna um dilema ético. Devo dizer a verdade ao meu amigo mesmo que lhe doa? É ético comer esta comida considerando seu impacto ambiental? Estou sendo suficientemente bom com minha família? Este esgotamento constante não te faz mais ético. Te faz menos funcional. Quando o córtex pré-frontal está esgotado, você toma piores decisões em tudo.
incluindo decisões morais. O perfeccionismo moral, ironicamente, te leva a piores resultados morais. A segunda armadilha é a superioridade moral encoberta. Aqui está algo que as pessoas moralmente perfeccionistas nunca admitem. Seu perfeccionismo não se trata realmente de ser boas. Se trata de ser melhores que os outros. Se trata de poder olhar os demais de cima, de se sentir superiores. Um estudo da Universidade Presbiteriana Mackenzie sobre Eclesiastes 7:16 aponta que a frase se refere ao homem auto-justificado, o que se vê a si mesmo como excepcionalmente justo. A chave é se vê a si mesmo. O problema não é a justiça real, é a autopercepção de justiça superior. Maquiavel observou isso constantemente na corte de São Paulo. Os que mais proclamavam sua virtude eram frequentemente os mais corruptos em privado. Usavam sua imagem pública de moralidade para esconder seus atos privados de imoralidade. E, mais perturbador ainda, genuinamente acreditavam que sua moralidade pública os fazia bons, sem importar o que fizessem em privado. A licença moral, que mencionamos antes, é exatamente este mecanismo. Faço algo bom publicamente. Me dou permissão de fazer algo ruim privadamente. E enquanto minha imagem pública permanecer intacta, sigo me considerando uma pessoa moral. A terceira armadilha é a destruição relacional. As pessoas moralmente perfeccionistas são intoleráveis como companheiros, como amigos, como familiares, porque seus padrões impossíveis não se aplicam só a elas mesmas. Se aplicam a todos os que as rodeiam, vivem julgando. Cada ação de outros é avaliada contra seu código moral rígido. E, como ninguém pode cumprir esse código, todos falham, todos decepcionam, todos são moralmente inferiores. Essas pessoas destroem relações com seu perfeccionismo. Ninguém quer estar perto de alguém que constantemente te faz sentir inadequado. Ninguém quer uma relação onde cada erro é um pecado mortal. Ninguém quer viver sob o escrutínio constante de um perfeccionista moral. E aqui está a ironia devastadora. As pessoas moralmente perfeccionistas frequentemente terminam sozinhas, destroem todas as suas relações em nome de seus princípios. E então se perguntam por que ninguém as quer, sem se darem conta de que sua moralidade rígida foi exatamente o que afastou todos. Eclesiastes 7:16 adverte: por que haverias de te destruir? Esta é a destruição, não é castigo divino, é consequência natural. Agora bem, se você chegou até aqui, provavelmente está sentindo algo incômodo. Talvez reconhecimento, talvez resistência, talvez ambos. E aqui é onde preciso te falar do antídoto maquiavélico. Maquiavel não acreditava na moralidade como categoria absoluta. Acreditava na efetividade como critério último. Uma ação não é boa ou má em si mesma. É efetiva ou inefetiva para lograr resultados desejados. Isso soa cínico e, superficialmente, o é, mas profundamente, é libertador. Porque quando você deixa de avaliar cada ação pela sua pureza moral e começa a avaliá-la pelos seus resultados reais, você se liberta da tirania do perfeccionismo. Já não precisa ser moralmente perfeito. Precisa ser efetivo em criar resultados que beneficiem a você e aos que te importam. Um estudo de 2024 sobre psicoterapias para o perfeccionismo moral obsessivo encontrou que o tratamento mais efetivo é a terapia de exposição e prevenção de resposta. Nesse tratamento,
As pessoas são gradualmente expostas a situações que violam seu código moral rígido e aprendem que o mundo não se destrói, que elas não se transformam em monstros, que a flexibilidade moral não só é possível, mas necessária para funcionar. Maquiavel propunha algo similar há 500 anos. Observe a realidade tal como ela é, não como deveria ser. Adapte seu comportamento ao contexto. Abandone os princípios rígidos quando a situação exigir. Isso não é imoralidade. É inteligência estratégica aplicada à ética. Deixe-me apresentar agora o método prático que combina a sabedoria de Eclesiastes, o pragmatismo de Maquiavel e a ciência de 2024. Primeiro passo: identifique suas regras morais rígidas. Faça uma lista das coisas que você nunca faria sob nenhuma circunstância. As coisas que você sempre faz, não importando o contexto. Estas são suas áreas de rigidez e rigidez. Segundo tanto Eclesiastes quanto a psicologia moderna, é onde está a sua destruição. Segundo passo: pergunte-se, estas regras me tornam efetivo ou me tornam rígido? Porque há uma diferença crucial. Alguns princípios realmente melhoram sua vida. Outros só te fazem sentir moralmente superior, enquanto destroem seus resultados. Por exemplo, nunca mentir, sou noble. Mas é efetivo? A resposta honesta é: depende. Há situações onde a verdade brutal é exatamente o necessário. E há situações onde a verdade brutal é sadismo disfarçado de honestidade. Terceiro passo: desenvolva flexibilidade contextual. Isso não significa abandonar toda a moralidade. Significa desenvolver a capacidade de adaptar seu comportamento ao contexto específico. Maquiavel chamava isso de virtude. A psicologia moderna chama de flexibilidade psicológica. E os estudos de 2024 e 2025 mostram que essa flexibilidade é o preditor mais forte de bem-estar sob estresse. Quarto passo: aceite a ambiguidade moral. A vida não é branca ou preta. A maioria das situações tem múltiplas respostas moralmente válidas. E a incapacidade de tolerar essa ambiguidade é exatamente o que a psicologia identifica como patológico no perfeccionismo moral obsessivo, na equivalência pensamento-ação. Quinto passo: avalie resultados, não intenções. Maquiavel escreveu que os meios sempre serão julgados honoráveis quando o resultado é bom. Isso soa cínico, mas considere profundamente. De que serve ter as melhores intenções morais se suas ações produzem resultados destrutivos? De que serve ser moralmente puro se essa pureza arruína seus relacionamentos, sua carreira, sua vida? Sexto passo: pratique a exposição gradual. Isso vem diretamente da terapia para perfeccionismo moral obsessivo. Deliberadamente faça pequenas violações de suas regras rígidas. Não estou dizendo que faça algo danoso. Estou dizendo que teste a flexibilidade em situações de baixo risco. Se nunca mente, experimente uma mentira piedosa sem consequências e observe que o mundo não se destrói. Se sempre chega pontual, experimente chegar 5 minutos atrasado, uma vez, e observe que ninguém morre. Estas pequenas exposições treinam seu cérebro para tolerar a ambiguidade moral. Sétimo passo: desenvolva critérios de quando aplicar princípios e quando flexibilizá-los. Maquiavel não agia aleatoriamente. Ele tinha critérios claros sobre quando a moralidade rígida era útil e quando era destrutiva. Pergunte-se: quem se beneficia da minha rigidez? Se a resposta é só eu,
e minha autopercepção de superioridade. Provavelmente é momento de flexibilizar. Pergunte-se, quais são as consequências reais de ser flexível aqui? Se as consequências são mínimas, mas os benefícios relacionais são altos. A flexibilidade é a opção inteligente. 8º passo. Construa tolerância à imperfeição. A neuroplasticidade nos diz que o cérebro muda com a prática. Se você pratica ser perfeito, reforça circuitos de perfeccionismo. Se você pratica tolerar imperfeição, reforça circuitos de flexibilidade. Deliberadamente deixe algumas coisas imperfeitas. Não corrija todos os erros. Não limpe todas as manchas. Não resolva todos os problemas morais. Esta prática pode parecer trivial, mas reprograma seu cérebro para tolerar o cinza em um mundo que te ensinaram a ver em branco e preto. Este método não te converte em uma pessoa imoral. Te converte em uma pessoa efetiva e, paradoxalmente, as pessoas efetivas frequentemente fazem mais bem no mundo do que os perfeccionistas morais paralisados por seus próprios padrões impossíveis. Agora quero falar de algo pessoal. Você acaba de receber informação que contradiz provavelmente décadas de condicionamento. Sua família, sua igreja, sua cultura te ensinaram que ser bom significava ser moralmente perfeito, que a virtude era um destino, não uma ferramenta, que flexibilizar seus princípios era pecado. E agora você tem frente a si um versículo bíblico que literalmente diz o contrário. Você tem ciência de 2024 e 2025 confirmando que o perfeccionismo moral é um transtorno. Você tem Maquiavel, um dos pensadores mais influentes da história, explicando por que a moralidade rígida te destrói. Cada vídeo como este requer horas de investigação, de síntese, de tradução entre antiguidade e modernidade. O valeu demais aí embaixo não é só apoio econômico. É uma declaração de que você valoriza este tipo de conteúdo, que você quer mais verdades incômodas em lugar de mentiras confortáveis, que você prefere a clareza brutal à ambiguidade covarde. Quando você contribui, não só mantém este canal funcionando, ativa a lei de circulação que Maquiavel entendia perfeitamente. O valor dado regressa multiplicado. A energia investida em verdade gera mais verdade. Não é misticismo, é estratégia. Agora vamos à parte mais importante: a transformação. Se você chegou até aqui, provavelmente se reconhece em algo do que eu disse. Talvez você seja o perfeccionista moral que esgota a todos ao seu redor. Talvez você seja a pessoa que vive com culpa constante por nunca ser suficientemente boa. Talvez você seja o que julga a outros desde uma superioridade moral que nem sequer reconhece como arrogância. Não te culpo. Você foi treinado para isto. A sociedade, a religião, a família, todos te ensinaram que ser bom significava ser perfeito, que qualquer flexibilidade era fraqueza, que os princípios nunca deviam dobrar. Mas Eclesiastes te deu a verdade há 3.000 anos. Não seja demasiado justo. Por que haverias de te destruir? Maquiavel te deu a solução há 500 anos. A virtude não é rigidez moral. É a capacidade de adaptar seu comportamento ao contexto para alcançar resultados efetivos. A ciência comportamental te dá a confirmação hoje. O perfeccionismo moral é patológico. A flexibilidade psicológica é saúde. Não estou pedindo que você se torne uma pessoa imoral. Estou pedindo que você se torne uma pessoa efetiva. Que abandone a tirania de padrões impossíveis. Que aceite que você é humano, com pensamentos obscuros,
impulsos egoístas e limitações reais, e que isso está bem, porque aqui está a ironia final, que Maquiavel entendia perfeitamente. As pessoas que aceitam sua humanidade imperfeita frequentemente fazem mais bem do que as que se obsessiam com a perfeição moral, porque não estão paralisadas pela culpa, não estão esgotadas pelo escrutínio constante, não estão destruindo relacionamentos com seus julgamentos, estão livres para agir efetivamente, para ajudar quando podem, para se adaptar quando devem, para viver, em vez de simplesmente sobreviver sob o peso de padrões impossíveis. Eclesiastes 7:16 não é permissão para a maldade, é permissão para a humanidade. Nos comentários, eu quero saber algo específico. Você reconhece alguma das 3 armadilhas em si mesmo? O esgotamento moral, a superioridade moral encoberta, a destruição relacional. Seja honesto, não comigo, consigo. Se você reconhece que já destruiu relacionamentos por seu perfeccionismo moral, comente: destruí algo por querer ser perfeito. Se você reconhece que julga os outros a partir de uma superioridade encoberta, comente: minha moralidade era arrogância. Se você reconhece o esgotamento constante de avaliar cada decisão eticamente, comente: estou esgotado de ser bom. Comentários honestos geram comunidade real. E comunidade real é o que os perfeccionistas morais precisam mais do que nada. Pessoas que os aceitam com suas imperfeições. Pessoas que não os julgam por flexibilizar princípios. Pessoas que entendem que humanidade imperfeita é melhor que perfeição destrutiva. Eclesiastes 7:16 foi escrito para você. De Maquiavel desenvolveu suas ideias para você. Este vídeo foi criado para você. Não seja demasiadamente justo. Não se destrua em nome de uma perfeição que nunca foi possível. Seja efetivo. Seja humano. Seja livre.